Olá pessoal, graça e paz de Jesus a todos. Estava pensando sobre o novo nascimento, sobre o texto de João capítulo 3, onde Nicodemos, um homem muito sábio, um homem muito conhecedor das escrituras, um príncipe, da religião da época, membro do Sinédrio, onde eram os sábios que se reuniam para discutir a lei. Ele de repente começou a ver esse profeta, esse mestre, esse Jesus que se denominava Filho de Deus. E ele começou a prestar atenção, colher informações deste que falava as coisas com tanta autoridade, que tinha palavras profundas, que nem as leis que eles estudavam de Moisés chegava perto de alguém tão bem entendido desse jeito sobre Deus. E ele começou a perceber os milagres que só quem podia fazer tinha que ser realmente enviado por Deus. E Nicodemos, no silêncio do seu coração, ele cria um desejo de conversar com Jesus, de ver realmente se ele era aquela pessoa que ele estava admirando. Queria tocar em Jesus, queria conhecer Jesus, queria ouvir Jesus mais de perto. Tinha algumas perguntas para fazer, mas aquela multidão enorme o impedia. E também o status dele impedia de estar junto com aquela grande multidão, por ser um homem grande, um homem forte, um homem poderoso, um homem muito respeitado. Mas ele escolhe então ir de noite, tarde da noite, fim da noite, para falar com Jesus. E o que me chama a atenção é que Jesus não negou a entrada dele. Esse Jesus realmente nos surpreende, nos deixa assim encantados com ele. Ele poderia muito bem dizer: você deveria me procurar como todos os outros procuram, de dia. Por que você está procurando num momento que ninguém está vendo? Cortando a fila, querendo ser beneficiado por seu status. Será que é isso? Não, Jesus não disse nada, queridos, nada. Apenas o recebeu. Esse é o Mestre. Esse é Jesus que nós amamos. Ele apenas nos recebe. Ele apenas se doa para que a gente entenda as palavras de vida eterna. E no diálogo com Nicodemos, a gente vê como a sabedoria divina é loucura para os homens e também confunde a mente dos sábios desta terra. Nicodemos disse: mestre, tu és realmente filho de Deus, porque jamais alguém poderia fazer essas coisas se não fosse. Aí ele não quis muito bajulação, muita conversa, e ele foi direto ao assunto. Jesus disse: olha, Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. E Nicodemos fica achando, será que foi uma ironia dele? Aí faz aquela pergunta: quer dizer que eu tenho que nascer da minha mãe de novo? Aí Jesus entra no mesmo sistema e diz assim: cara, tu é tão entendido, Você é um cara tão culto, não conhece não essas coisas que eu estou falando. Vocês passam a vida inteira estudando as leis, são teólogos considerados, São doutores da lei e não sabem o que eu estou falando. Eu sou de Deus, eu sou Deus, então é para saber o que eu estou falando. Não são tão bem entendidos, Aí, irmãos, realmente a sabedoria de Deus, as coisas de Deus é loucura para os homens, porque os pequeninos entenderam quase tudo que Jesus dizia. Os pecadores, os pobres, os necessitados, com a sede de ver Jesus, entendiam na primeira que Jesus era o Senhor, era o Mestre. Aí, depois desse diálogo, a gente não vê mais muito Nicodemos. Nicodemos não fez uma confissão literal assim, escrita, mas a gente vê Nicodemos em dois momentos extraordinários na Bíblia Sagrada. Sabe por quê, amados? Porque palavra vinda de Jesus é palavra de vida. Aquelas palavras mexeram com ele dentro. Nunca mais Nicodemos foi o mesmo. E quando lá pela frente Nicodemos defende Jesus perante o Sinédrio, tribunal,
falam de Jesus, ele vai lá e defende Jesus com coragem, porque ali ele já estava envolvido completamente, amorosamente por nosso Cristo, nosso Mestre, nosso Rei, nosso Deus. E quem ama Jesus não tem medo. Ele fica com algo que tem que compartilhar esse Jesus. Ele não fica com esse Jesus somente para ele. Ele tem que falar desse mestre, desse Jesus. Ele tem que falar dessa pessoa extraordinária que é Jesus de Nazaré. A gente não fica quieto, a gente fica incomodado de sempre estar atento. Meditar dia e noite nas Escrituras é fazer a vontade de Deus durante todos os dias. E ele defende Jesus ali sem ter medo da punição. Muito maravilhoso isso. E a outra parte que a gente vê, Nicodemos, foi no sepulcro, quando José de Arimateia oferece o túmulo dele, e Nicodemos vai junto pedir a Pilatos para pegar o túmulo, para colocar Jesus no túmulo. Outro ato de coragem, muita coragem, todo mundo sabendo que ele cooperou para colocar Jesus num túmulo. É sinal que também ia ser perseguido. Mas ele não quis saber, e ele comprou óleos de unção, daquelas coisas, tudo muito caro, caríssimo. Ele não pensou, ele entregou a Jesus, porque o amor era muito grande por Jesus. Eu imagino Nicodemos depois que Jesus ressuscitou, e ele disse: poxa vida, que bom, eu abri um espaço, mesmo na morte, para o meu mestre. Eu estive com ele mesmo na morte. Engraçado que quando ele vai procurar Jesus a primeira vez é de noite. Mas quando ele vai para o sepulcro é de dia. Quando ele vai olhar o sepulcro já é de dia. E ele começou a trabalhar muito para Jesus durante os dias. Depois que a gente tem esse encontro com Jesus, a gente quer toda hora. Não há dia, não há hora, não há nada que impeça a gente de falar dele, desse Jesus maravilhoso. Então confie em Deus. Se Deus transformou Nicodemos, ele transforma esse parente seu, essa pessoa. Agora, em primeiro lugar, seja transformado. Nascer de novo é sinal de recomeço. Diga: hoje eu quero recomeçar. Hoje eu quero colocar a minha vida mais no altar do Senhor. Eu quero que o Senhor recomece em áreas na minha vida que precisam ser recomeçadas. Tem muita coisa ainda para ser ajustada por Cristo, pelo Espírito Santo. Que esse recomeço, que esse nascer de novo seja cotidiano em nós, até chegarmos à estatura de Jesus de Nazaré, que é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, pastor? É o único, que a gente fique à imagem e semelhança de Cristo, lá em Romanos 8. Esse é o propósito de Deus. Então vá firme e forte. Se você estiver debaixo dessa visão, dessa paixão de Deus, continue. Sofrer por coisas erradas é ruim, mas sofrer pela causa de Cristo, o Evangelho, é a melhor coisa do mundo. Que Deus possa te dar essa palavra, esse conforto no seu coração e dizer que você não está sozinho. Há um Deus que atendeu Nicodemos tarde da noite. Há um Deus que foi atrás do discípulo de Emaús. Há um Deus que entra na vida da gente, mesmo que a gente não mereça. É o Deus da graça, é o Deus do favor imerecido. Para a glória de Deus. Amém.